Lembro de um dia, não faz tanto tempo assim, em que eu estava sentada no carro, no estacionamento do supermercado, completamente paralisado. Minha lista de afazeres estava fora de controle. O celular não parava de apitar com notificações do trabalho e a simples ideia de entrar só para comprar ovos parecia como escalar o Everest, de chinelo. Eu não estava triste exatamente, não estava chorando, mas estava sem alegria, vazio, como se alguém tivesse apagado a luz por dentro. É um sentimento familiar, né? Aquele peso de estar sobrecarregado, mesmo quando, na superfície, tudo parece ok. A gente vai levando. Trabalho, família, sorrisos nas redes sociais, enquanto lá no fundo se pergunta: por que não estou mais feliz? E é aí que a ilusão começa. A gente foi ensinado a acreditar que a felicidade é um estado constante. Um lugar onde a gente chega quando conquista o emprego, o relacionamento, a casa, a viagem, o corpo ideal, a conta bancária recheada, né? A gente corre atrás dela como se fosse um prêmio de ouro esperando do outro lado. E só mais uma coisinha. Mas a verdade, esse tipo de felicidade não existe. Pelo menos não do jeito que nos fizeram acreditar. A verdadeira alegria, aquela que alimenta realmente a alma, não costuma vir acompanhada de fogos de artifício. Ela aparece de mansinho. Se esconde num café que acerta em cheio, no sorriso de uma criança que não quer saber se o seu dia foi produtivo ou não, no momento de silêncio onde por um instante ninguém está te puxando para 10 lados diferentes. São esses os pequenos brilhos do cotidiano. Mas é preciso desacelerar para conseguir enxergar. Cultivar essa alegria é um exercício, gente. Como sintonizar um rádio antigo. A gente precisa ir ajustando até o dial, ajustando o dial até captar o sinal. Não se trata de ignorar os momentos difíceis, mas de aprender a perceber também os momentos bonitos, mesmo no caos, sobretudo no caos. Talvez o segredo não seja correr atrás da felicidade, como se fosse um pote de ouro no fim do arco-íris. Talvez seja aprender a capturá-la no ar, nos instantes fugazes, naqueles instantes rápidos que geralmente a gente deixa passar. Afinal, a felicidade talvez não seja um destino. Talvez seja só uma série de pausas que a gente aprende a fazer pelo caminho, né? Criando essa ilusão da felicidade. Por exemplo, outro dia, no meio de uma tarde aparentemente comum, aquelas tardes modorrentas que você está sem fazer nada, me peguei sentado na beirada da cama, olhando para o nada, com o controle remoto numa mão e o celular na outra. Nada estava exatamente errado, mas também nada parecia certo. Era como se eu estivesse esperando alguma coisa acontecer, só não sabia o quê. Você já sentiu isso? Aquela sensação de estar cansado, meio perdido, meio com tudo funcionando como deveria? Vivemos numa época em que a felicidade virou quase uma obrigação. E pior, um evento grandioso. Um show de luzes, fogo de artifício, feed do Instagram. Nos ensinaram a pensar que só seremos felizes de verdade quando algo grande acontecer. Aquela viagem dos sonhos, a promoção no trabalho, o amor de cinema, o corpo perfeito, utopias. Enquanto esperamos essas cenas épicas, vamos empurrando os dias normais com o pé, como se eles fossem só intervalo comercial entre os episódios bons da vida. Mas sabe qual é o truque? A maior parte da vida é feita justamente desses dias comuns, meu amigo. E se a gente não aprender a encontrar alegria neles, corremos o risco de passar pela vida toda esperando por algo que talvez nunca venha, ou que venha, mas já não nos baste. A felicidade, ao contrário do que muita gente pensa, não é um estado permanente. Ela não mora no alto da montanha, esperando você chegar lá com uma bandeirinha na mão, fincar no chão e conseguir a felicidade. Ela aparece no caminho. E às vezes ela se esconde nas coisas mais simples, né? No cheiro do café recém-passado, numa gargalhada boba no meio do trânsito, uma música que nos toca, e do nada, e te abraça por dentro. Mas para perceber isso é preciso treinar, olhar. É como aprender uma nova língua, a linguagem das pequenas alegrias. Requer atenção, requer presença, requer tirar os olhos do horizonte por um momento e olhar para o agora. A verdade é que a felicidade raramente faz barulho. Ela sussurra. E só quem silencia a correria por dentro consegue ouvir.
Talvez a felicidade nunca tenha sido sobre alcançar algo grande, mas sobre não desperdiçar o que já é bonito, ainda que pequeno, ainda que simples, no meio do caos. E talvez o maior truque da vida seja esse: perceber que a felicidade nunca esteve lá na frente, ela sempre esteve aqui, do nosso lado. Só esperava ser notada. Nós temos que cultivar a alegria nos rituais diários. A gente vive achando que a alegria está no extraordinário, mas na real, ela se esconde mesmo no repetitivo, no simples, no que a gente chama de banal. Já reparou como certas pessoas parecem mais leves mesmo com a rotina puxada? O segredo muitas vezes está em como elas vivem os pequenos momentos. Porque sim, até tomar banho pode ser um ato de alegria. Não estou exagerando. Pensa comigo, o banho pode ser só aquele negócio corrido, com a cabeça longe e o celular tocando lá de fora. Ou pode ser um momento seu, quase um spa de 5 minutos. Liga aquela playlist que te faz cantar sem vergonha, escolhe um sabonete com cheiro que te traz memória boa, deixa a água cair como se estivesse lavando até as ideias. Viu? Mudou tudo. E o café da manhã? Pode ser mais do que uma tarefa. Ou pode ser um ritual. Usa sua caneca preferida, aquela com história. Senta nem que seja por 2 minutos, sem olhar o celular. Sente o aroma, o calor, o gosto. Faz isso virar um gesto de carinho com você mesmo. Pequenos atos de autocuidado como esse não são frescura. São necessidade, disfarçada de mimo. Você merece. Até o trajeto para o trabalho, aquele bendito trânsito, pode ser um momento de prazer se você transforma o carro num templo sonoro. Um bom podcast, uma música que te empolga, uma respiração consciente enquanto o semáforo abre e fecha. Tudo isso ajuda a mudar a frequência do seu dia. A verdade é que a vida não vai parar para te dar momentos felizes com plaquinha e trilha sonora de filme. Isso não acontece. Mas você pode criar esses momentos, plantando pequenos gestos de cuidado, presença e prazer ao longo do dia. Como? Aí eu vou te falar. Apostando nas experiências sensoriais. Um aroma que te acalma, uma playlist que te inspira, um toque que te desperta. Porque quando a gente aprende a colocar intenção no que parece repetitivo, o comum vira extraordinário. E aí, meu amigo, a felicidade não é mais um destino distante. Ela passa a morar na escova de dente, na chaleira, no assento do metrô. Tudo depende de como você escolhe viver esses rituais diários. Transforme o banal em belo. Faça do cotidiano um lugar de alegria. E lembre-se, viver bem não é sobre esperar o momento certo, é sobre fazer o momento ser certo. Devemos encontrar alegria na conexão. Se tem uma coisa que a vida insiste em nos mostrar, é que a alegria não se sustenta sozinha. Ela precisa de companhia. Pode reparar, os momentos mais marcantes, aqueles que realmente ficam na memória, quase sempre envolvem alguém. Uma risada dividida, um abraço apertado, uma conversa que esquenta o peito. A felicidade, quando é compartilhada, dobra de tamanho. E é aí que entra o poder da conexão humana. Em um mundo onde é cada vez mais fácil mandar uma mensagem e cada vez mais raro olhar nos olhos, a gente precisa lembrar que nenhuma notificação substitui o encontro verdadeiro. Ter com quem contar, com quem rir, com quem dividir até o silêncio, isso não é luxo, é necessidade emocional, é alimento para a alma. Priorize relacionamentos que te fazem sentir visto, ouvido, acolhido. Reserve tempo para estar com as pessoas que te fazem bem, nem que seja só para tomar um café e falar besteira. Essas trocas simples constroem um tipo de alegria que não vem de conquistas ou bens materiais, mas de pertencimento. E se você está se sentindo meio desconectado do mundo, aqui vai uma dica poderosa. Ajude alguém. Seja voluntário, ligue para alguém que esteja precisando, ofereça um elogio sincero, pague um café para quem não espera. Atos de bondade não apenas mudam o dia de quem recebe, eles transformam quem oferece. É alegria com efeito bumerangue. Você joga e ela volta, sempre.
Participar de grupos, projetos sociais, atividades em comunidade, tudo isso são formas de sair da bolha e lembrar que a vida ganha mais sentido quando é compartilhada. Você não precisa ser o mais sociável do mundo, nem sair abraçando todo mundo na rua. Basta se abrir um pouco mais para o outro. Porque no fim das contas, somos fios de uma grande rede invisível. Quando um se conecta com o outro, a energia circula, a vida acende e a alegria acontece. Então, que tal mandar uma mensagem sincera para alguém especial? Ou dar aquele sorriso gratuito para quem cruzar seu caminho? É por mim, cara. Às vezes, tudo que alguém precisa para ter um bom dia é da sua gentileza. E a alegria? Ela vem junto, quietinha, como quem sabe que conexão é seu lugar favorito para morar. E devemos abraçar as imperfeições e os desafios. A gente cresce ouvindo que precisa ser forte, resiliente e impecável, que errar é fracassar, que sentir demais é fraqueza. Mas e se tudo estiver de cabeça para baixo? E se os desafios, aqueles que bagunçam tudo, forem na verdade os convites disfarçados? Convites para crescer, aprender, amadurecer. A dor muitas vezes é a tinta que desenha os contornos da nossa transformação. Reformular os desafios como oportunidades muda tudo. Deixa de ser isso está me destruindo e passa a ser isso está me moldando. A vida não é uma linha reta com placa de sucesso a cada esquina. Ela é uma trilha torta, cheia de lama, tropeços e descobertas. E cada queda carrega um ensinamento que não se aprende em nenhum livro. Mas atenção, crescer não significa se cobrar ainda mais. Aqui entra a autocompaixão, essa amiga que todo mundo precisa, mas quase ninguém chama para conversar. Permitir-se sentir, permitir-se falhar, permitir-se ser humano. Sentir raiva, tristeza, medo, tá tudo certo, cara. Emoção não é fraqueza, é bússola. E nesse caminho de aceitar nossas imperfeições, existe um poder silencioso que às vezes esquecemos: o perdão. Perdoar os outros, sim, mas também, e principalmente, perdoar a si mesmo, pelos erros, pelas palavras malditas, pelas vezes que não conseguiu. Carregar a culpa é como tentar nadar com um colete de chumbo. Libere, solte, siga, porque a alegria verdadeira, aquela que dura mais do que um momento de euforia, não nasce da perfeição. Ela floresce no terreno fértil da aceitação, da humildade e da leveza. Você não precisa ter todas as respostas, nem estar sempre bem. Só precisa seguir em frente, um passo de cada vez, sabendo que cada imperfeição sua é uma parte essencial da sua beleza. E para fechar, no fim das contas, talvez a vida não seja sobre ter todas as respostas, mas sobre fazer as perguntas certas. Não andar sempre reto, não é isso, mas sobre aprender a dançar com as curvas. A felicidade que dura não é aquela que depende de grandes conquistas, mas é que floresce nos pequenos gestos, nos momentos imperfeitos, nas conexões sinceras e na coragem de continuar, mesmo quando tudo parece difícil. Então, meu amigo, respira, olha ao redor. A vida não está esperando lá na frente, ela está aqui, agora, nos detalhes, nos preços, nos tropeços, nas pausas. E a alegria? Ela nunca foi um prêmio por ser perfeito. Ela sempre foi um presente por ser real.